Potência elétrica, 8º ano, página 340 a 346. Na realidade, a eletricidade é invisível. O que percebemos são os efeitos como luz, calor, choque elétrico. E esses efeitos são possíveis devido à corrente elétrica, tensão elétrica e potência elétrica. Sempre que ligamos um aparelho, ou uma TV, ou um liquidificador a uma tomada ou gerador elétrico, esse aparelho é percebido por uma corrente elétrica. O gerador ou tomada fornece energia elétrica a este aparelho. Podemos assim definir a potência consumida por esse aparelho, considerando que, por definição, potência é energia por tempo. Assim temos a grandeza, a física, que mede a quantidade de energia transferida. Então, a potência é igual a energia sobre tempo. A unidade de potência no sistema internacional é definida como watts, símbolo W, que é relacionada como 1 watts é igual a 1 sobre joule, 1 joule sobre segundo, que é igual a 1 joule sobre segundo. Como existem situações em que os valores da potência possuem magnitudes muito grandes, é comum escrever as unidades de potência em termos dos seus múltiplos. A seguir, nós vamos ver aqui nessa ilustração que megawatts, o símbolo é MW, e o valor com relação a watts, ela é 10 elevado a 6 watts, ou 1 milhão de watts. A quilowatts, o símbolo é KW, o valor em relação a watts é 10 elevado a 3 watts, ou 1000 watts. O miliwatts, M minúsculo, W, 10 menos 3 watts, ou 0,001 watts. E microwatts, o símbolo do micro, watts, e o valor em relação a watts é 10 menos elevado a 6, menos 6 watts, ou 0,00001 watts. Tensão elétrica será a diferença da energia entre dois pontos que irá motivar a motivação de cargas elétricas de um ponto para outro, geralmente gerando uma corrente elétrica. Se observarmos no interior de um gerador, notamos que o elétron recebe uma certa quantidade de energia elétrica, embora uma parte dessa energia é perdida no interior do próprio gerador. O elétron, ao sair do gerador, possui energia um pouco menor do que recebeu no interior do gerador. Assim, podemos definir a tensão U entre os polos do gerador. A diferença do potencial elétrico entre dois corpos eletrizados também é denominada de tensão elétrica. A unidade de medida da tensão é o volts, simbolizado pela letra V, ou E ou U. A tensão elétrica pode ser contínua ou alternada. O instrumento utilizado para medir a tensão é o voltímetro. Então, nós podemos escrever a energia, definir a tensão do U entre os polos do gerador como U é igual à energia consumida sobre a carga. Assim, podemos escrever U é igual a E sobre Q. Lembrando que volts é igual a joule sobre coulomb. Essa é a unidade de tensão elétrica, que é chamada de volts, tá? Então, 1 volts é igual, 1 V é igual a 1 J sobre 1 C. Nos condutores existem partículas invisíveis chamadas de elétrons livres, que estão em constante movimento de forma desordenada. Para que esses elétrons livres possam se movimentar de forma ordenada nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre. A esta força é dado o nome de tensão elétrica. Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, provocados pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Pode-se dizer, então, que tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o volts. E que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o ampere, simbolizado pela letra A. Agora, para entendermos potência elétrica, observe novamente o desenho. A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica.
Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, que são os efeitos, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa, no caso da luz, e potência térmica, no caso do calor. É importante gravar que para haver potência elétrica é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica. Agora, qual é a unidade de medida da potência elétrica? Muito simples. A intensidade da tensão é medida em volts. A intensidade da corrente é medida em ampere. Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampere. A essa potência dá-se o nome de potência aparente. Nós temos algumas fórmulas relacionadas à tensão, que é a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, energia elétrica, que é U, que é igual a E sobre Q, e potência elétrica, que é U igual a P sobre I. A fórmula, novamente, que nós já vimos anteriormente, onde E é energia, que é joule, P é potência em watts, e ΔT é intervalo de tempo em segundos. O cálculo básico da eletricidade, o princípio básico de eletricidade, nós temos o cálculo de consumo de energia. Para calcular o consumo de energia elétrica, é necessário obter os seguintes dados: potência do aparelho, que é dado em watts, tempo que ele fica ligado por dia, que é em horas, e dias que o aparelho fica ligado no mês. A fórmula é a seguinte: consumo igual watts vezes hora vezes dias sobre 1000. O resultado será o valor em quilowatts. Vimos que quando ligamos um aparelho a uma tomada ou gerador, esse aparelho consome uma certa quantidade de energia elétrica, que é expressa em valores muito grandes. Para ser expressa em joules, assim é comum expressar energia usando uma unidade chamada quilowatts-hora, símbolo kWh. Por definição, 1 kW consiste na energia consumida em uma hora, quando a potência é de 1 kW. Assim, a partir da definição da potência, podemos escrever P é igual a E sobre ΔT, logo E é igual a P vezes ΔT. Escrevendo essa expressão em termos de unidades, temos 1 kW hora é igual a 1 kWh vezes uma hora. 1 kWh é igual a 10 elevado a 3 watts vezes 3.600 segundos. 1 kWh que é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joule. Essa unidade é muito usada em contas de luz para mostrar o consumo de energia em uma residência.